E simbora, preciosa de Deus, que o clima tá mudando assim, ó. E eu quero saber que clima é esse. Gente, que clima é esse? Que uma hora tá frio, outra hora tá calor, outra hora ninguém sabe o que tá acontecendo. Não, eu não estou com frio, até mesmo porque na minha região, gente, tá super quente hoje. Ai, meu Deus, e por que eu tô com esse cachecol se eu não tô com frio? Gente de Deus, que clima é esse? Mas na verdade, não é sobre esse clima que eu quero falar com você. É outro clima. Outro clima que chegou para mim. Talvez tenha chegado para você, talvez você conheça alguém que está nesse clima, porque eu estou nesse clima aqui. Gente, e que clima é esse? Sabe? Pintou um clima? Chegou um clima? Pois é, esse clima chegou para mim e olha que ele chegou chegando. Eu não esperava, juro que eu não esperava. Mas ele chegou. Ele chegou. Nossa, gente, quando ele chegou, bagunçou minha vida, bagunçou tudo. E tem mais ou menos, vamos colocar que um pouco mais de um ano, acredito que mais ou menos 1 ano e meio, eu estou nesse clima. Gente, chegou pra mim o climatério. Foi esse clima que chegou. Não é o frio, não é o calor, é um climatério. E nesse climatério também tem isso, viu? Ora tá frio e ora tá calor. Gente, um calor, dá um calor daqueles. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra explanar isso pra vocês? Bom, gente, pouco se fala a respeito dessa fase. Eu, particularmente, eu assisto muito congressos de mulheres falando a respeito do corpo da mulher. Se fala muito do câncer de mama. Ultimamente vem se falando muito também a questão da mente da mulher, né? Nós vivemos uma luta constante na nossa mente, né? Essa fase, né, que existe muitas pessoas que estão passando por esse momento de depressão, de sintomas de pânico. Então, assim, tem que ser tratado. Isso é muito importante. Entre outras coisas, entre o burnout e muito se vai. Mas eu nunca vi em um chá, em uma conferência, falando a respeito dessa fase. E olha que eu assisto muita coisa em respeito à mulher. Já vi falando hoje, graças a Deus também, a respeito do sexo. Não é verdade? A mulher como deve se comportar, a mulher na sua vestimenta, a mulher como mãe, esposa, trabalho, sabe a enciclopédia completa da mulher? Graças a Deus, nós estamos conseguindo cada vez mais abordar esses temas. Mas eu nunca vi ninguém falando desse período. Climatério, menopausa, pós-menopausa. Se fala, mas muito pouco. Eu vi uma abordagem ou outra, a Ana Paula falando nessa questão do hormonal, mas falando muito a respeito da questão de depressão, de procurar fazer terapia e ter um acompanhamento, mas não no caso em si. E eu resolvi fazer porque eu procurei para que eu pudesse ter essa ajuda e não tive. Então eu quero compartilhar com você aquilo que está acontecendo comigo, caso você se identifique. E olha, gente, é uma história um pouquinho longa e eu vou falar para vocês um resumo para que vocês possam entender. A princípio, eu tenho que começar falando do que aconteceu comigo antes
do climatério, de chegar nesse clima. E olha, gente, que esse clima não é tão bom assim, não. Para mim foi algo que eu jamais esperei passar. Nunca imaginei que pudesse passar por algo parecido. Porque na minha família eu não conheço nenhuma mulher que passou por isso. Minha mãe, minha irmã, minhas tias, esse momento. Já vi muitas falando a questão da menopausa, mas não do climatério. Muito se fala da menopausa e até mesmo tem muitas mulheres que desconhecem. Quando eu falo de algum sintoma parecido, dizem: ah, você entrou na menopausa. Não, eu não entrei na menopausa. Eu ainda posso ter filhos, ó, mas não é isso. Então, essa abordagem vem mais para poder te orientar, poder falar para vocês algo que eu não achei. Então, eu resolvi me expor para poder te ajudar. Olha só, a minha história, ela começa um pouco antes de chegar ao climatério, pelo fato de eu sempre tive um fluxo intenso. Mas a partir dos anos, ele foi aumentando. Eu tinha um fluxo intenso, eu tinha muita cólica, porém, não tinha TPM. Olha que maravilha. Era só isso que eu sentia. Após gravidez, eu comecei a sentir a TPM. E era algo que eu desconhecia, porque eu nunca tinha sentido. Ó, eu tive o meu filho com 34 anos. Ou seja, eu passei 33 anos por aí, que tem a fase da gestação, né? De 32 anos, vamos colocar assim, 32 anos, sem nunca saber o que era uma TPM. Sabia o que era cólica e fluxo intenso. E depois da gravidez, veio essa surpresa da TPM. Ora estava irritada, ora não estava, uma ansiedade. Comecei a comer emoções, porque quando chegava nessa fase, gente, o doce e a comilança chegava com tudo e o temperamento mudava. E aí eu fui pesquisar, achei aquilo estranho e percebi que eu estava tendo TPM. Então, as minhas cólicas, elas diminuíram, mas chegou a TPM. E o fluxo intenso continuava. Bom, na época, eu tinha uma ginecologista que ela nunca deu muita atenção à questão do fluxo intenso. Ela sempre dizia que estava sempre tudo normal, mas aquilo começou a me incomodar porque, ao passar do tempo, o fluxo intenso vinha e eu ia sentindo uma fraqueza, um desânimo e via que não era só a TPM, era a questão realmente daquela fase, um sono, uma moleza, porém passava. E quando eu fazia os meus exames, ela só dizia: olha, toma um pouquinho de ferro, né? Passava a medicação e vai passar. Só que não passava. E sempre, ano após ano, quando eu ia até a médica, ela sempre dizia a mesma coisa. E então o fluxo intenso eram miomas, mas nada que se preocupar. Eu tinha 3 miomas pequenos nas paredes do útero e era isso que fazia o meu fluxo intenso. Porém, como não era nada que se preocupar, eram pequenininhos, mas eles o fluxo era intenso. E por esse fluxo intenso, tomava a medicação e pronto. E aquilo foi me incomodando, porque passava ano após ano. Eu acredito que eu fiquei mais ou menos uns 4, 5 anos, gente, com aquilo. E isso me incomodava. Por quê? Porque a medicação não funcionava. Porque à medida que eu tomava a medicação, entenda bem, eu tô tomando aqui a medicação, mas tem o fluxo intenso. Eu tô tomando a medicação para
ajustar aqui a corrente sanguínea. Eu tinha que tomar ferro porque eu tava perdendo muito sangue, mas todo mês tá aqui descendo. Então isso aqui tá fazendo o quê? Nada. Porque você toma, mas você perde. Você toma, mas você perde. Você toma. E aí, o tempo foi passando e eu resolvi mudar de médica, né? Para que ela pudesse me ajudar a solucionar isso. Porque aquilo estava aumentando e estava me incomodando, porque eu percebia que no meu período menstrual eu não sentia mais vontade de muita coisa. E aí a fraqueza ia aumentando, era só a sonolência, ou seja, gente, eu tava anêmica e nem sabia. E tava só tomando uma medicação que não tava contribuindo em nada. E eu não parava, porque ficava contínua, porque eu via que eu perdia. Aí eu digo, não, se ela passou isso, então vamos lá, então vamos continuar. E me dava a mesma resposta. Ou seja, resolvi mudar de médica com uma atitude bem radical. Bom, eu não precisava, assim, não tinha e não tenho a intenção de ter outro filho. E para mim, a solução, quando você tá em um momento que tá lhe prejudicando, você quer sarar aquilo de imediato. É como um dente que dói. Vou pegar o exemplo do dente. Seu dente está doendo, você chega lá e você chega já desesperada com arranca esse dente, eu quero que tire o alívio, ou tire a dor, eu quero o alívio, tire aquilo que tá te atrapalhando. Mas aí o dentista tem a solução de não precisa, não é para tanto tirar. Tem como nós fazermos um canal ou outro procedimento. E exatamente eu estava já no momento que não estava aguentando mais. Bom, se eu tenho mioma, se a minha menstruação já está me prejudicando, então eu vou tirar o útero. Eu não vou ter mais filho, não preciso menstruar mais. E estava com esse pensamento radical. Só que eu ia para não, você não precisa, só toma essa medicação aqui. Tá. Ia para outro e não, você não precisa. É só você tomar um pouquinho de ferro aqui. Gente, vocês não estão entendendo. É horrível isso. Porque é algo que acaba tomando um espaço na sua vida, lhe prejudica. Porque chegou um momento que no meu período menstrual, que era 8 dias, 10 dias, era da cama pro sofá, não saía pra nada, porque você já fica naquela, o fluxo tá intenso. Você fica com medo, vai passar, né? O noturno, aquela coisa toda. Não, então eu passei a usar uma interna, uma externa, pra poder sair. E quando dava pra sair? Porque vinha as cólicas, vinha a moleza, vinha um cansaço, ou seja, eu estava realmente assim, eu estava perdendo sangue. E aquilo estava me prejudicando, eu não estava mais tendo aquela vida. Ou seja, em determinado momento do mês, eu ia ficar totalmente inválida e eu tinha outras coisas para fazer. Eu precisava ajudar meu filho nas tarefas escolares e estava me prejudicando. Eu não podia, naquele momento, ter um compromisso, ou quando tinha que cancelar. Pois bem, a última médica que eu fui, ela me ajudou bastante, porque simplesmente pelo fato de me ouvir, e me ouvir muito bem, eu amei aquilo. Ela disse, olha, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito. Seu útero, olha, ele é lindo, tá, ó, não tem nada aqui. Não precisa dessa atitude radical. Então tá tudo bem com você. Mas toma
ferro. E tá tudo bem. Gente, não adianta, eu ia viver assim o tempo todo. Pois bem, então procurei outro médico. Porque aí, o que é que acontece? Eu já estava naquela fase de começar o climatério. Além dessa situação com a menstruação, começou os calores. Calor, gente, de madrugada. Era um calor terrível. E de vez em quando vinha aquele calor e eu não entendia que calor é esse, que calor é esse. Aquele calor da menopausa que eu via nas mulheres. E eu digo, mas eu não estou na menopausa? O negócio vem feito um rio corrente? Mas começou os calores. Os calores. Então eu conversei com uma médica e ela, olha, toma essa medicação, vai te ajudar nos calores. Ótimo, maravilha. Mas só que depois não ficou só nos calores. Depois dos calores veio as dores de cabeça. Gente, dor de cabeça é algo difícil que acontece comigo. Dor de cabeça. E vinha as dores de cabeça. E aí, depois das dores de cabeça, e isso eu continuo com o meu problema menstrual. E depois das dores de cabeça veio a irritabilidade, a alteração de humor, de uma forma que eu me desconheci. E eu comecei a perceber isso quando eu acompanho meu filho nas tarefas escolares. Gente, eu amo fazer isso, amo mesmo. E eu percebi que eu estava começando a ficar irritada, além do normal. Quando ele começou a olhar para mim e dizer, mamãe, por que a senhora está falando assim comigo? Não precisa. E aquilo foi um estalo. Opa, que é isso? Que é isso? Não tá dando certo. E aí, eu procurei outro médico. Rapaz, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou procurar outro ginecologista. Eu vou a um endócrino. E fui ao endócrino. Chegando nesse endócrino, eu disse a ele, olha, relatei o que estava acontecendo comigo. E disse, né? E, detalhe, o aumento de peso. Gente, o aumento de peso. O aumento de peso, uma compulsão alimentar, sabe? Tinha hora que você não queria comer nada, mas também quando vinha a fome, sabe? Aquele momento de oscilação de humor. Eu digo, e vamos no endócrino. Bom, o endócrino passou para mim uma medicação para que eu pudesse perder peso e, no mais, nada. Eu digo, peraí, o senhor tem que me ajudar, E contei para ele a questão da menstruação. Eu digo, olha, por favor, não passe para mim uma medicação via oral, porque não funciona. Então, pelo menos, passe intravenoso, para que pelo menos eu possa respirar um pouco mais. E aí ele passou. Bom, só foi isso, mais nada. Eu digo, a questão dos meus hormônios, como eles estão? Ele, não, você toma anticoncepcional e tá tudo bem. Ok. E aí, gente, tem coisa que também eu não posso contar aqui, mas eu saí frustrada dessa situação, daquela consulta. Bom, o remédio que ele passou para mim perder peso não funcionou. Não consegui tomar nem uma semana. Gente, horrível, que situação. A cabeça deu um... Não, não dava. Não deu. Tomar o anticoncepcional, tá. Ok, tá regulando. Mas
Eu tô engordando também com anticoncepcional. Olha que coisa! E qual foi o outro fato que eu acabei de mencionar? Olha só, gente, isso é um sintoma. O esquecimento, a memória. Eu acabei de falar, gente. O anticoncepcional, o remédio para emagrecer e me ajuda aí, me ajuda aí. E esqueci. Ah, sim. O ferro intravenoso. É assim, gente. Você imagina? Todos os dias assim? E eu tomei, mas aquilo não era solução para mim. Não adiantava eu tomar um remédio para emagrecer, se eu também estava tomando anticoncepcional, que estava me engordando, ou seja, um pelo outro. Não adiantava então, eu descartei. Não adiantava também eu estar tomando ferro, mesmo que fosse intravenoso, com a ferritina lá embaixo, se eu continuava menstruando. Então, eu tô enchendo e tô derramando. Eu tô enchendo e tá derramando. Eu tô enchendo e tá derramando. Não dá. Então, fui procurar outro profissional, né? E por uma indicação, eu fui para outra ginecologista. E cheguei lá e expus a ela. Eu digo, olha, agora eu vou dizer para vocês o que eu disse a ela. Eu não estou vivendo. Eu estou sobrevivendo. A questão da menstruação tá me deixando praticamente 2 semanas sem viver, uma forma inválida. Da cama pro sofá, faz o que é necessário, você não sai, ou seja, não tem vida. Fica um tempão no banheiro, um tempão tomando banho. Não dá. Então eu tenho que solucionar isso. Essa questão da menstruação que tá mexendo. Com o quê? Com o meu sangue, meu ferro. Então, vamos tirar, não vamos tirar esse útero? Como é? Não. Ela disse, não precisa disso. A gente vai solucionar isso. Ok. Vamos solucionar isso colocando um DIU. Porque eu já tinha dito a ela, eu já tomei anticoncepcional, trimestral. Ah, gente, olha, eu tô resumindo. Eu tomei o trimestral pra ficar tomando o tempo todo para não menstruar de jeito nenhum, mas engordei bastante. Depois já fui para outro anticoncepcional, parei, né, dei os intervalos para normalizar. E aí ia para outro que não engordava tanto, engordava menos, para poder parar com isso, para poder viver um pouco no dia a dia. E aí nessa questão da menstruação, ela disse, vamos colocar um DIU. Um DIU de Mirena. Esse DIU, ele libera hormônio. Então, vai solucionar o teu problema da menstruação. E vai liberar o hormônio também. E eu, vamos apostar nisso com tudo. E ela disse ainda que era opcional, porque ela podia passar para mim só medicação e atividade física, alimentação, sem o DIU. Eu digo, não, eu não posso mais menstruar. Eu não posso mais ficar dessa forma, né? Então eu digo, não, vamos colocar esse DIU. Nunca pensei na minha vida em colocar um DIU. Achava muito estranho, mas não tem nada de estranho, gente. E sim, graças a Deus, já fazem 5 meses que eu estou com DIU e ainda estou ainda no período de adaptação, mas tá funcionando. Não está como antes. E a fase que estou, eu fui relatar para ela, olha, além de passar 2 semanas praticamente nessa condição da menstruação, as outras 2 semanas do mês juntando com os fogachos, dores de cabeça, mudanças de humor, irritabilidade,
Insônia, gente, uma insônia terrível. Vi o dia amanhecer várias vezes, aproveitava para orar, mas você quer dormir, o seu corpo está cansado. E aí, quando é que você consegue dormir? De manhã. De manhã eu tô dormindo, porque de noite eu não dormi. E aí, gente, nessa mudança do nosso temperamento, a irritabilidade vem, a oscilação do humor também entra também em sintomas depressivos. Você chora por nada, você não quer nada, você não quer ninguém, você já começa a se isolar, começa piorando, porque você já está no esquecimento. Tem hora que você não sabe nem quem você é, se você é você mesmo, você quer falar e esquece, como aconteceu agora há pouco, vocês acabaram de ver. Esquece, dá aquela, como se chama, névoa branca, que é névoa branca? Eu acho que é mais ou menos isso. Gente, são tantos sintomas que eu fui pesquisar, a lista é enorme, eu tô pontuando alguns para vocês daquilo que acontece comigo, porque outros eu até esqueci. E olha, eu anotei várias vezes para poder fazer esse vídeo aqui, mas eu esqueci onde foi que eu anotei. E eu acho que eu anotei umas 3 vezes. Só que hoje, como eu estou melhorzinha, eu digo, eu tenho que aproveitar, porque na verdade eu queria fazer um vídeo para você, testemunhal, contando tudo depois que eu estivesse maravilhosamente bem. Mas talvez eu faça um da segunda parte para contar para vocês a segunda parte. E eu não quis perder tempo procurando, porque daqui a pouco eu posso estar ali, amuadinha, arriada no sofá, chorando por nada. E de repente você não tem vontade de nada, você não tem vontade de sair de casa, você fica com medo. Olha, gente, essa semana, um exemplo para vocês, essa semana eu tive que ir no banco e o meu esposo, ele tinha que ir comigo, porque eu fiquei com medo de ir no banco e esquecer alguma coisa. E eu digo, e aí, o que eu vou fazer se eu esquecer? E naquele momento eu me senti impotente. E quando eu tô melhorzinha, eu chego, aproveito, sento ali naquele momento para fazer atividade com meu filho. E também com tudo isso, eu fui também colocando para ele ter mais autonomia, para ele estudar sozinho. Fui bolando estratégias, né? Vou sempre colocando estratégias para poder ele não ficar dependendo de mim o tempo todo. E graças a Deus, esse começo de ano deu certo a estratégia que a gente bolou, graças a Deus. E aí eu fui contar para ela tudo isso que eu estava sentindo e muito mais. E aí ela disse: "Olha, vamos fazer os exames e você volta para mim". Mas foi muito bom, aquela consulta foi maravilhosa. Aquela médica, ela me abraçou, eu me senti acolhida, porque não adianta você falar para algumas pessoas o que você está sentindo e elas não vão entender, porque olhando para você, ela vê assim, você bem. E naquele momento que você tá bem, como agora, eu tô fazendo muito esforço, gente, porque eu adoro ser simpática, mas eu tô com um pouco de dor de cabeça. E olha para você e diz: "Ah, olha, tá bem aqui, ó, bem, eu consegui ir no mercado". Naquele momento eu digo: "Olha, nós temos que aproveitar agora, vamos no mercado". Porque daqui a pouco eu não sei como é que eu vou estar, eu não sei como é que eu vou estar amanhã. E foi muito bom. E os meus exames era mais ou menos aquilo que eu esperava, né? A minha ferritina baixa, minha vitamina D baixa e a minha B12 eu já tinha conseguido controlar, que tinha me ajudado bastante. Minha irmã me ajudou bastante também em tudo isso,
porque eu acho que senão eu não conseguia dar conta, porque eu senti coisas que eu não vi outras pessoas sentindo, não escutava ninguém falando, por isso que eu acho importante eu estar aqui dividindo com vocês esse momento, porque eu não vi isso em outras pessoas falando a respeito disso. E quando eu falava, as pessoas diziam, você está na menopausa. Eu digo, não, eu não estou. Eu estou nesse período. E voltando um pouquinho para a consulta, ela, além do DIU, que está me ajudando bastante, ela passou para mim alguns suplementos, atividade física. Gente, eu ainda não consegui fazer. Eu comecei a academia, eu fui 4 vezes, mas é bem difícil porque a sua cabeça ela não está funcionando bem. Então fica muito difícil de cumprir o compromisso. E quando dá, você faz caminhada. E quantas vezes eu tentei fazer vídeo e não consegui, comece e paro, comece e paro. Se você me acompanha, você vê que eu dei umas paradas, tentei voltar, tentei de novo, mas às vezes eu leio e não entendo, então eu oro e adoro. Isso eu consigo fazer muito bem, glória a Deus por isso. E então, em 6 meses eu vou voltar, e ela disse, você está na fase do climatério. E que fase do climatério é essa que muita gente não sabe? Eu não sabia e eu fui pesquisar para saber a respeito dessa fase. Muito se falava e muitas pessoas só conhecem a fase da menopausa. E existem 3 fases. Gente, existe a fase do climatério, que é a fase da perimenopausa, que é antes da menopausa. Depois você tem a menopausa e você tem a pós-menopausa. E muito se falou apenas da menopausa, é uma coisa só. Não, não é. Ou seja, eu ainda estou menstruando, eu estou com o DIU. Se eu tirar o DIU, eu posso engravidar. E esse período, eu estou sentindo todos esses sintomas. E aí você imagina quando eu estiver na menopausa. Então eu tenho que me preparar para isso. E acredito eu que quando voltar, ela com certeza deve me ajudar nessa questão hormonal. Porque uma coisa ela já solucionou muito bem, que foi a questão do DIU. Então agora eu já não estou sofrendo tanto da perda de sangue, né? Nem as cólicas. Mas o que é interessante é que nesse pequeno intervalo, que seria a fase da menstruação, você ainda sente algumas coisas. E eu ainda sinto algumas coisas. Então soma. E a melhora de ter colocado o DIU, que tem o hormônio, ela não chega em toda a corrente sanguínea, porque ele trabalha muito a questão do útero. Ali, a parede do seu útero, ela tá grossa quando você tá no seu período, né, de descamar e ter a menstruação, e aí ele vai afinando para que isso melhore o seu útero. E isso aí, ó, beleza. Agora, outro passo tem que ser essa questão hormonal, ou seja, os suplementos que ela passou para mim não resolveu. Então a gente tem que resolver essa outra etapa. Então na minha volta a gente vai resolver essa outra etapa e eu vou contar aqui para vocês como será esse novo momento. Então, gente, eu quis muito compartilhar isso com vocês para que vocês pudessem se sentir acolhida, porque a primeira vez que eu conversei com a ginecologista, que ela me entendeu, aquilo foi maravilhoso. Porque é muito bom você conversar com alguém que entende o que você está passando, que entende o que você está falando, que muitas vezes a gente fala uma coisa ou outra e muita gente não entende porque desconhece. Mas quando a gente fala com alguém que conhece, que entende, como nós nos sentimos bem, né?
E eu saí da primeira consulta muito grata, muito bem, muito leve. Eu digo, encontrei alguém que tá falando a minha língua. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu quero que você saiba que tudo isso tem solução. Eu estou buscando a minha solução e eu quero compartilhar com vocês isso. Existe solução. Ei, mulher, isso tem solução para você. Muitas mulheres acham que depois dos 40, a vida acabou. Eu conheci muitas mulheres que, eu fiz 40, eu fiz 40. Gente, para mim foi maravilhoso fazer 40. A maturidade, né? Gente, eu queria ter a cabeça que eu tenho lá atrás. Não essa nesse momento, tá? Que os hormônios tá desregulado. Mas a maturidade é linda. E não, eu não tenho 40. Olha só, eu comecei praticamente, tudo começou, essa questão do climatério, o ano passado, com 45. Eu tô com 46 anos. Com 45 anos. Existem mulheres que começam isso depois dos 30, 33, 35. Imagine só. Então não é assim o fim do mundo. Olha, eu amei fazer os meus 40 e hoje eu tenho 46 e eu sei que nós temos que nos cuidar. E um ponto importante é que eu vi a mão de Deus em tudo. Deus cuidando de mim em cada detalhe, me sustentando em cada detalhe. E algo que me marcou muito foi quando Deus falou para mim que esse momento que eu estava passando seria para que eu pudesse começar a cuidar de mim. Porque você cuida de um, cuida do outro, eu cuido do meu marido, da minha casa, do meu filho. Meu filho precisa de muita atenção. Então eu me dedico muito a isso, eu me dedico no reino de Deus, que é uma delícia, é maravilhoso. Mas eu não estava cuidando de mim, sabe? Aquela coisa de, olha, tô cuidando da saúde. E tantas vezes eu comecei e não continuei. A cada academia para mim, se você me acompanha no Instagram, eu coloquei como remédio, porque hoje é como remédio. Eu não tenho mais a opção de não ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que fazer a atividade física muscular. Eu tenho que fazer. Faz parte agora. A alimentação, você não come mais tudo que você quer. Você pode comer sim uma coisa ou outra, mas também uma alimentação estratégica. Então, você tá tendo esse autocuidado, gente. Eu tô aprendendo a ter um autocuidado comigo diferente. Eu tinha um autocuidado muito normalizado daquilo que a gente acha que é o mais por fora. Mas, gente, e até nisso, que o por fora também, sabe? Eu confesso que eu também dei uma relaxada, porque a sua mente, ela vai, sabe? Tá bom, tá certo, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Mas a cuidar de mim de dentro e de fora. A olhar para mim de forma diferente. Eu acredito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que essa fase, sabe, da maturidade da mulher é quando a mulher olha para si de uma forma diferente e ela vê que ela precisa também cuidar dela de uma forma especial, sabe? Não é só trabalho, não é só casa, não é só marido, não é só filho, não é só eu quando dá. É um dia a dia, um pouco a pouco. E Deus colocou no meu coração uma frase maravilhosa: um dia de cada vez. Porque existe aquele momento que você está sentindo aquelas situações, e eu confesso isso, que quando passou 3 meses que eu coloquei o DIU, que eu não vi a solução, eu fiquei muito triste. Mas o alento do Senhor nas nossas vidas é tudo, é maravilhoso. Então eu confesso para vocês que eu agora consigo olhar para mim de uma forma diferente, a cuidar de mim de uma forma diferente. Muitas vezes eu quero fazer, não dá,
Mas eu não esqueço a ideia, não descarto, né? Então, assim, saiba, mulher, que você está agora no seu melhor período, no período de uma transformação maravilhosa. Sabe aquela transformação da menina para mulher? Agora é da mulher para mulher madura, com algo mais, sabe? Um brilho a mais. E Deus faz tudo perfeito, de forma perfeita. Então, esse tempo, eu estou olhando assim, com fé, com graça, com misericórdia de Deus na minha vida, para que eu possa cuidar de mim de forma diferente. E sim, se você precisa de ajuda, não só ginecológica, mas também terapeuta, gente, faça, mas saiba que muito é questão hormonal. E quando você consegue alinhar os seus hormônios, você vê que não era depressão, sabe? Você vê que não era tantas coisas que vêm na sua cabeça. Não era. Era só o hormônio que está um pouquinho desregulado. Então, regula esse hormônio aí, que o resto todo vai bem. E aí você vai para academia, porque agora não é opção. Você vai cuidar da sua alimentação. Você vai cuidar de você de uma forma linda, única e especial. A palavra de Deus diz que existe uma fase e um tempo para todas as coisas. Então, na nossa fase de criança, nós fazemos tudo como criança, vivemos como criança, nossas atitudes, nossa forma de pensar, de viver é uma. A fase da adolescência, a fase do jovem, a fase do adulto. E agora, a fase da adulta madura, que é outra história. E eu vou dizer para você, é uma delícia. Gente, é uma delícia. Até antes, né, de começar essa fase do climatério, era muito maravilhoso, né? Mas tudo vai se ajustar, tudo vai se alinhar. E saiba que tem solução. E não se vá, não se entregue nas suas emoções. Não se entregue às suas emoções. Saiba que o hormônio que deveria estar atuando aqui de forma precisa no seu cérebro não tá. Então lembra disso. Então não haja com ímpeto da irritabilidade e falar coisas. Ore, adore. E você vai ver a mão do Senhor. Pelo menos comigo. É um milagre a cada dia que eu vivo com Deus. E sim, vamos ter a segunda parte. E eu quis muito fazer esse vídeo não só para que você possa se sentir acolhida, mas que você possa também entender um pouco daquilo que está acontecendo comigo. E eu prometo que eu vou colocar mais lá nos meus stories do Instagram um pouco do meu dia a dia para que você possa ver e possa se identificar e saber que tem solução. Tem solução. E com Deus, a solução, além de ter, ela é perfeita. Então vamos crer, né, naquele que nos criou, que sabe muito bem toda a nossa anatomia, né? Então espero que esse vídeo tenha ajudado você, né, para que você possa entender que procurar um bom médico não fica naquele, procura outro, troca. Eu troquei várias vezes de médico e até achar a sua solução. Segunda opinião, terceira, quarta, não importa. Busque a sua solução. Busque resolver o seu problema. A solução para o seu problema, né? E Deus está à frente de todas as coisas. E muitas vezes eu digo, Senhor, vem cá, coloca tudo no lugar agora que eu tô precisando. Ai, e ele com sua graça vinha e me ajudava, né? Espero realmente que ajude você, que você possa se identificar e ver que existe verdadeiramente
pessoas que te entendem e pesquisa, tá? Um bom ginecologista vai te ajudar bastante. Ah, e a lista, né? Dos sintomas. Gente, é tanto sintoma que eu nem sabia que existia. E achando que eu tinha tanta coisa, existem mulheres que sentem muito mais. Então, espero que tenha te ajudado. Um cheiro no teu coração, né? Curta, comenta, compartilha, envia para aquela amiga que está passando por essa fase. Climatério, perimenopausa, tanto faz esse nome, mas não é a menopausa. Gente, entende? Menopausa, para chegar na menopausa, você tem que passar 1 ano sem menstruar. Digamos, um exemplo, você menstruou em janeiro, aí você passa fevereiro, março, abril, o ano inteiro sem. Não é assim, eu menstruei, aí com 3 meses voltou, eu tô na menopausa. Não, não é isso. Você passou 1 ano, né? E eu tenho certeza que um bom médico vai te ajudar. E eu, além de ter encontrado uma pessoa muito boa, eu, claro, que fiz a minha tarefa de casa, pesquisei muitas coisas que acabaram me ajudando a poder me entender até chegar à consulta de forma mais clara, né? Para não tá, né? Hoje a gente tem informações maravilhosas se nós pesquisarmos bem e entender, para que não façamos coisas ou automedicar ou qualquer outra coisa que você pense que está acontecendo com você, mas é só a desregulação hormonal. E quando isso tudo se encaixa, é maravilhoso. Cheiro para vocês e se liga, vai ter a segunda parte. Espera que vai ter e me acompanhe no Instagram que eu vou mostrar para vocês um pouco mais do meu dia a dia, daquilo que está acontecendo, para que você veja, você não está sozinha. Eu me senti muito sozinha. A presença de Deus era que acalmava o meu coração. Mas saiba que além de Deus, de Jesus, do Espírito Santo que me acalentava, você não está sozinha. Os seus sintomas são normais nessa fase. Cheiro para vocês, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.